dentro das etapas do cultivo, quais são as boas práticas de manejo, porque eu não consigo, em 2 horas ou 1h30, ensinar vocês a cultivar, mas eu posso trazer informações que no momento que vocês estão lá dentro, ou para quem já cultiva, né, poder saber o que olhar, o que analisar, né? Quem nunca cultivou, o que precisa observar para começar a cultivar, e quem já cultiva, já produz, o que é importante olhar no que está sendo feito, né? Porque aquilo que eu falei, não é receita, é uma receita de bolo, mas essa receita de bolo, para cada um tem uma alteração. Então é sempre bom a gente se autocriticar e ver o que eu estou fazendo. Eu preciso pegar mais informação, não preciso, tá legal, continua assim, né? Então a gente está sempre crescendo. Então, como sempre, voltando ao nosso ciclo, né? Então eu quero que vocês tenham bem em mente que esse é um animal que ele está dentro da água, né? Ele está ali filtrando, né? O que é filtrar, né? Ele está ali capturando, na verdade, mais do que filtrar, né? Ele não é uma peneira. Não quando a gente fala filtrar, tu imagina que a água vai passar numa peneira, né? Mas, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está criando uma corrente aqui dentro. Lembra que eu mostrei para vocês a brânquia? Lembra que eu mostrei a brânquia? Então, quando a gente abre o animal, esse aqui é o órgão responsável pelo processo da filtração, junto com outros órgãos dentro. Mas esse é o mais importante, porque é ele que vai, com os movimentos dos cílios, criar esse fluxo de água dentro do animal. Certo? Então, a água está sempre circulando aqui dentro, né? Eles são animais filtradores, mas a definição correta, né? Eles capturam esse alimento. A água vai bater na brânquia, né? E essa brânquia, que é isso aqui, ó. Então, aqui está a vieira, né? Aqui a gente tem a brânquia. Isso aqui é o manto. Deixa eu vir para o outro lado, senão eu vou ficar toda torta aqui. Vê se tu consegue sentar. Isso. Então, aqui assim, a gente tem a brânquia, que é esse tecido filamentoso, né? Ao redor aqui tem aquele manto, que é essa parte que a gente viu na primeira foto, que aqui ele está enxugado, mas quando ele está aberto no mar, ele fica todo exposto, né? Com os tentáculos no entorno. E aí, o que acontece? A água, com cada filamentozinho desse aqui tem cílios, né? E esses cílios ficam se mexendo. E isso é como se fosse uma bomba, ele fica puxando a água, né? Então, a água vai entrando aqui para dentro do animal com essa corrente, encosta nesses filamentos, e aí, com o movimento dos cílios, vai conduzindo essas partículas. Imagina as partículas todas sendo carregadas por esses cílios até aqui onde está a boca, né? Só que esse animal não vai comer tudo que tem na água. Então, o que ele faz? Parte dessas partículas vão sair na forma de pseudofezes, né, que a gente chama. Então, é um material, uma proteína, um material mucoso, um muco, né, que é adicionado a essas partículas para ele poder eliminar, senão teria como ele eliminar essas partículas. Então, ele faz uma seleção do que vai entrar, né? Então, essa eficiência de seleção tem várias coisas que influenciam esse processo, mas parte disso, o que importa para vocês agora, é que parte disso ele não vai estar se alimentando, né? Vai estar saindo. E parte que vai ser entrada, ele vai ser conduzido para os pálpos labiais, onde está a boca. E aqui na boca, então, entra, né? Entrou na boca, e aí vai passar pelo processo de digestão. Que aí tem o esôfago, o estômago, o estilete cristalino, que eu não sei se vocês conhecem, o estilete cristalino. Quando vocês abrirem uma... quando vocês... alguém já cozinhou a gônada? Ou já abriu a gônada? A gônada é essa partezinha aqui. Então, ela tem dentro dela como se fosse uma mangueirinha transparente. É como se fosse uma minhoquinha transparente. Imagina, eu tenho uma bem grande. Então, isso ali é o estilete cristalino. Ele tem a função da digestão mecânica. Ele fica girando, liberando enzimas e faz a primeira digestão do alimento. Depois, isso entra para volta para o estômago, né? E depois entra para a glândula digestiva, onde ocorre o restante da digestão, depois indo para o intestino para absorção, né? E ele depois a eliminação no ânus. Então, o alimento vem, é conduzido para cá, a parte sai, e a outra parte entra, faça
todo esse caminho, né, de digestão e sai aqui nas fezes, certo? Então é assim que funciona o processo de alimentação dos animais. Então como que ele respira? Então toda essa água que entra aqui em contato com o animal, ele vai estar pegando o oxigênio e depois fazendo dentro do corpo dele a troca gasosa para a eliminação dos outros gases. Uma coisa... Qual a função do estilete cristalino? Digestão mecânica, né? Ele tem enzimas junto, né? Mas basicamente é um triturador. Imagina dentro de um tubo aquela minhoquinha que fica girando, né? E essa minhoquinha, o estilete cristalino é muito interessante nos moluscos bivalves. Por quê? Porque ele pode ser absorvido pelo animal quando não tem comida. Porque é caro ele manter o estilete cristalino. Então, se não tiver comida, não tiver função, ele pode ficar sem o estilete cristalino. Então, uma das formas, né, indireta, que ainda não tem assim um protocolo definido, mas uma coisa que tu pode ver se o animal está se alimentando ou não, é se tem a presença do estilete cristalino. Isso é muito fácil no mexilhão e na ostra, né? Que ele é bem grosso, ele é bem... Dá para ver, né? Então essa é uma característica dele, né? Ou se ele está se alimentando ou por falta de alimento ou por alguma patologia que ele tenha que não vai deixar ele se alimentar, né? Ou por uma doença, alguma coisa que ele está, né? Porque os moluscos também têm neoplasias, né? Também tem câncer, né? Então isso também pode afetar o animal, certo? E depois ele consegue refazer esse? Sim, ele refaz depois. Depois ele refaz o estilete. E aqui, então, o nosso músculo adutor, que tem a função de manter a concha, de abrir e fechar a concha, né? Essa, basicamente, a função, é a parte mais saborosa da vieira, né? E essa bolinha preta que vocês veem aqui atrás, então, é o trato digestório, né? Ali onde está... não é onde está as fezes, né? Onde está o alimento sendo triturado. Então, é uma parte muito nutritiva, né? Basicamente, ele é escura porque tem bastante microalga, né? É a coloração das microalgas que acaba dando essa tonalidade. Certo? As fezes estão bem onde está marcado? Tem uma foto que tu vai ver, eu peguei a foto dela saindo as fezes. Isso aqui é só um esquema, né? Pegou ela no flagra? Peguei ela no flagra. Então, pronto, está aqui a foto do flagra. Então, o que acontece? Aqui, essa foto até dá para ver melhor, né? A brânquia, toda essa borda aqui. E aí, isso aqui é os pálpos labiais e a boca está aqui assim, né? Então, isso aqui é o trato digestório. Parte dessa alça vem para o intestino vem para dentro da gônada e volta, né? Porque ele não tem espaço, é toda uma fisiologia inteligente que a vieira tem. E aí aqui assim está o ânus, né? Então aqui estaria o reto e o ânus. Aqui estariam as fezes. E isso é bem importante na vieira, depois a gente vai ver mais no final do curso, é a questão de como lidar com ela frente aos outros para a comercialização do produto final. Certo? Mas eu não vou me adiantar, depois a gente conversa sobre isso. E aí, por que eu trouxe esse slide, né? Isso aqui foi uma foto que eu fiz desse animal aqui. Isso aqui são os filamentos branquiais, vocês estão vendo? Então, essa estrutura da brânquia da vieira, ela é muito mais sensível que essa estrutura da ostra, né? A ostra, que assim, ela chega a ser grossa, né? Ela chega a ser, parece como é que a gente fala? Um sanduichinho, assim, né? Uma fatia de queijo, ela é bem grossa. Por quê? Porque esse é um animal que ele está em ambiente onde tem águas mais limpas, né? Ambiente mais afora, mar afora, né? Onde não tem tanto sedimento, apesar de ele estar no fundo, né? Não tem tanto sedimento, tem maior qualidade de água. A ostra e o mexilhão também, eles são animais que... A ostra, principalmente, é um ambiente estuarino, né, onde tem bastante matéria orgânica, onde tem bastante sedimento, então a estrutura da brânquia muda. Da mesma forma como muda para o mexilhão e muda para o berbigão. Então, cada um vai ter uma resposta,
né? Cada animal. Então, a gente não pode generalizar. E por isso que em alguns lugares um tipo de animal vem bem, né? Cresce bem, se desenvolve bem, e outros não. E aí em outros locais, outros vêm bem e crescem bem, certo? E aí do que eles se alimentam, né? Então, o que são essas microalgas, né? O principal alimento dos moluscos bivalves são as microalgas, certo? Como eu tinha comentado. Então, microalga é essa água verde que a gente está vendo, linda, né? Uma coloração linda, isso aqui é por causa da espécie, né? Então, cada espécie de microalga vai acabar produzindo uma coloração. Isso aqui, na natureza, nessa tonalidade, seria quase que um bloom de microalgas, né? Uma floração que se chama de microalgas. Então, uma grande concentração. Essas são as partículas, né? Cada uma dessa daqui é uma célula dessa espécie, que eu acho que é Isocrisis. Eu acho que essa daqui é Isocrisis, né? Que é uma microalga flagelada, ela tem um flagelo e ela fica se movimentando na coluna d'água. Tem outras que ficam mais paradas, que não são flageladas, que são as diatomáceas, né? Então, tem diferentes tipos de microalgas. E aí, aqui eu trouxe, né, um exemplo, não sei se dá para ver o flagelo, ele está aqui assim, acho que não aparece, aqui, ó, aqui aparece o flagelo, ó. E essa daqui é uma diatomácea, que ela não tem esse flagelo, aí ela pode formar cadeias pequenas, né, ou cadeias mais longas, então vai depender das espécies. E elas também variam em tamanho, né, então essa daqui, olha, essa barrinha é 10 micrômetros, é uma microalga maior. Aqui tem 5 micrômetros, né, então as microalgas também têm de diferentes tamanhos. Tem umas bem pequenininhas até umas maiores que a gente consegue ver a olho nu quase, né? E aí o que é? Não, consegue ver a olho nu. Os dinoflagelados a gente consegue ver a olho nu. E aí o que acontece? Aquela seleção é em função também desse tamanho dessas partículas, porque tem algumas microalgas muito grandes que vai dar muito trabalho para a digestão, então eles acabam selecionando um grupo específico, certo? Como é que a gente quantifica, então, as microalgas? Uma das formas é quantificar, além da contagem, né? Tu pegar uma amostra e ir lá no microscópio e olhar e contar, é através da quantificação de clorofila, certo? Então, é um processo que tu macera, tu bota ela numa reação, extrai a clorofila e por incidência luminosa tu consegue quantificar a presença dessa substância. Então, dentro desse primeiro ponto, né, que eu falei que era o monitoramento, dentro dessa primeira etapa, que é o monitoramento dos parâmetros ambientais, o que seria mais importante estar observando e monitorando? Essa disponibilidade de alimento. Por quê? Porque podem ter regiões que, em função das características ambientais, tem menos comida e outras regiões que têm mais comidas. Então, quando a gente vai botar um cultivo, considerando que tu não vai dar comida para o animal e ele vai comer o que tem na água, é interessante, né? É um processo que pode ser caro, mas é interessante conhecer o teu ambiente, saber se ali, como é que está de comida. Tem alimento, não tem alimento? Esse é um ponto importante, né? O outro, e aí tem, né, contagem de microalgas, medição de clorofila, Sexton é uma palavra bem complicada, né? Mas nada mais é que uma forma de medir a quantidade de partículas. E aí essas partículas podem ser divididas em inorgânicas e orgânicas, né? Então, saber o que é material orgânico e inorgânico. Os sólidos totais dissolvidos, né? Isso pode ser feito com multiparâmetro ou também com aquele disco de SEC, que daí não quantifica o que é orgânico ou inorgânico, quantifica o total, a avaliação da temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, né? O oxigênio dissolvido nas vieiras, ele é importante. Por quê? Porque pode existir áreas mais anóxicas, né? Com menor quantidade de oxigênio em função do ambiente. Isso é mais raro, né? Nas nossas características que isso não ocorre tanto, mas também é um parâmetro importante. O pH, né? O pH ele vai estar diretamente relacionado com o crescimento do animal, com a deposição de carbonato de cálcio nas conchas, né?
e a presença de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Bom, desses parâmetros é muita coisa. Vocês não vão sair daqui amanhã lá e vão começar a monitorar tudo isso. Isso aqui tudo custa dinheiro, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ver o que vocês têm condições de fazer e aquilo que entraria num programa, que é o que a FIPERJ faz, né? A FIPERJ tem um programa, né, Gui? É um projeto, né? Isso, um projeto, desculpa, projeto. O problema é isso, né? Tem momento para começar e para acabar, até onde o recurso e a estrutura permite, mas dentro da Lei são 4 pontos, né, que faz monitoramento de alguns dos parâmetros citados por ti. Sim. Os físico-químicos, principalmente, alguns nutrientes, e também como começou com micro-algas mais recentemente, um piloto para ver a questão de micro-algas que produzem toxinas. Ah, sim, o do Molubis, né? Então, por que eu trouxe tudo isso aqui? Porque isso aqui seria uma condição ideal, né? Então, o ideal seria poder conhecer tudo isso. Por que estou trazendo isso para hoje? Porque é um curso de boas práticas de manejo. A gente tem a problemática da mortalidade, né? Então, se a gente quer entender por que os animais estão morrendo, a gente tem que entender o que está acontecendo na água, certo? Então, isso aqui fica como dever de casa, né? Não é uma coisa que vocês vão conseguir responder agora, mas a gente tem que ver de que forma, até onde o produtor consegue por si só monitorar, né? Como eu falei, a questão da salinidade. Por exemplo, a salinidade é com refratômetro. Eles têm refratômetro aqui? Eu ia trazer o meu e acabei não esqueci. Oi? Tu tem? Pronto. Eu ia trazer. Eu ando muito isso no carro, sabe? É preciso. Sim. Então já deixo. Legal. Então, assim, a gente pode... A ideia é que vocês comecem a monitorar pelo menos alguma coisa daqui, para começar a entender. E aos pouquinhos vão avançando, né? Começa com uma coisinha, depois insere outra, depois insere outra. Algumas talvez tenham que ser um programa mais de governo, né? Porque é caro, é um processo análise de CESTA, um ping-pong. Isso aqui exige mufla, exige filtro especial, existe um monte de coisa que não tem condições de um produtor fazer, né? Mas através de um programa, que eu acho que mais que projeto tem que ser um programa, porque é uma coisa que daí não tem a questão do começa e termina, né? Então, a gente começa a entender, porque a mortalidade, a gente não vai dizer o que está causando. É muito difícil. O molusco é complexo, ele está dentro da água, tem várias coisas que interferem. Então, a gente vai conseguir dizer o que não está matando. E entender o que não está matando, se aquele ambiente onde ele está bom ou não. Né? Então, a gente começa a conhecer os ambientes onde tem mortalidade, onde não tem mortalidade, né? E começa a estabelecer relações. A temperatura é um dado muito mais fácil de conseguir, né? A gente compra no Mercado Livre aquelas pistolinhas, né, Pancho, acho que está 120. O termômetro. Só que aí entra uma questão, vocês cultivam lá embaixo. Então, eu medir aqui em cima é uma coisa e eu medir lá embaixo é outra. Né? Então, o ideal da temperatura, e a gente tem as correntes, né? Então, essa mudança pode ser de uma hora para outra, às vezes. Tu tá com uma corrente a 15 graus e, de repente, ela chega a 30, né? Então, uma mudança de horas, assim. Então, o ideal seria ter tidbits, a gente chama, que é um marcador é um data logger, é um marcador de temperatura. E aí, tu pode regular ele pode marcar de hora em hora. Então, tu, no final, tu gera um gráfico. Só que isso também é caro, também é complexo e não tem como o produtor fazer. Mas o produtor, por exemplo, pode diariamente pegar com uma garrafa d'água, alguma coisa, né? Desenvolver uma garrafa, tem aquelas garrafas específicas de coleta de água, mas daria para a gente pensar numa coisa que ele coleta a água lá embaixo ou bota o termômetro lá embaixo, não sei, teria que ser, e aí sobe rápido para dar uma olhada, né? Para não mudar de temperatura. Então é complicado medir temperatura no caso da vieira, porque não adianta medir em cima, não é o que está acontecendo lá embaixo, né? E também, se for diária, no mesmo dia eu posso ter uma corrente que veio a 29 graus e aí me mata, no dia seguinte já vai começar em processo de mortalidade, né? Então, até como é que é o nome dele?
Celinho estava me contando, né, que no local onde ele trabalha teve uma corrente muito quente e que depois eles observaram... Em 2010, lembra que morreu pelo tudo ambos mesmo? 127 mil bichos, num mês, na outra repicais, vamos ver, 23. Então isso é essas mudanças de temperatura, né? Então por isso que a gente tem que começar a entender, talvez aqui... Foi geral, foi? Foi geral. A água parece ter... Não foi geral, não. Eu tenho aqui. O Júlio, né, falou que... É para passar? Eu ia... Já tá. Mas 30 graus, coisa assim. foi um outro problema. A gente chegou a morrer nesse caso. Morreu só lá. Não presta essa cadeira. 2010, 2017 começou a morrer. Depois daquele lance da longa, eu tinha pego aquela ali pra ti, mas daí... Mas eu acho que lá foi uma chuva forte pra caramba. Também choveu forte pra caramba. Então aí também tem isso, né? Assim, se um dia... Pessoal, vamos só evitar as paralelas, senão eu não consigo me concentrar e a gente não avança, né? Mas se um dia a gente identifica que uma certa região é muito sensível, né, para a questão da chuva, morre, já, como o professor Pante falou, né, que abaixaram os cultivos e essa foi uma forma, além das correntes, né, da questão da temperatura e a própria salinidade de lidar com essa problemática, né, talvez se tenha que pensar em baixar... desculpa. Talvez tenha que pensar em baixar mais ainda, né? Deu uma chuvarada, vamos ver uma forma de talvez virar as lanternas, botar mais para baixo. A gente vai ter que se adaptar ao ambiente, né? Porque o ambiente está... Oi? Acabou a bateria? Não. Né? Oi. O ideal, assim, eu vou dizer o que seria uma condição ideal. Ter tidbit, e aí alguma instituição fica responsável por esse tidbit, ela vai lá uma vez por mês ou uma vez a cada, 15 dias, tira esses tidbits da água, coleta os dados, devolve. E aí esses dados ficam disponíveis para todo mundo acessar. Então, para cada área, né, aqui eu não sei se está como parque aquícola mais, eu acho que aqui não está mais como parque aquícola, é só as áreas, né? Então, aí teria que se definir, fazer um levantamento da área onde estão os cultivos, um ponto representativo daquele local e ali instalar o tidbit, né? Oi? Isso acontece na região. Então. São 4 pontos que a gente tem aqui, todos monitorados com tidbit superfície e fundo. E alguns parâmetros a mais do que aqueles que estão ali. Isso começou lá atrás, em 2013 para 2014, com o apoio da prefeitura. Perdeu a continuidade numa época que a política estava péssima e que não tinha verba nem para pôr gasolina no carro, parou um tempo. E agora, com o projeto que o Guilherme citou, voltou. Naquela época não tinha tidbit, era só com sensor. Hoje a gente já tem esses tidbits e a intenção é, após o fim do projeto, continuar fazendo. Então... A dificuldade era adquirir equipamento. Então, o equipamento veio através do projeto e ficou. A intenção é continuar. Então, tem dados aí de alguns anos. Então, assim, isso é uma questão porque... De hora em hora. O tidbit, o legal dele é de hora em hora, porque se for menos, gasta muita bateria. E também é muita informação, né? E a mudança de correntes... Ele para. Então, aí o que acontece? É melhor de hora em hora, que aí ele consegue... Ele tem um sistema de proteção que ele para de medir se tiver choque térmico, choque mecânico e incrustação. Sim. Ele para e se você demorar muito para ir lá, você não falar, quer deixar um ano. Você tira, depois de um ano ele vai ter resultado 4 meses. Então, por isso que eu falei que tem que estabelecer um protocolo, né? Tipo, de 15 dias, 15 em 15. E às vezes eles se perdem também. Sim. E custa R$1.500, porque é $100, é $100. Foi mais um pouco. Foi 800 e pouco, quase R$900. Só, não é mais o tidbit, aquele povo. Sim, eu dava uma marcação. É só a temperatura. Tá. É só a temperatura, não tem a luminosidade.
Tá. Não, o importante é a temperatura, a luminosidade... Não, porque o mesmo aparelho... sim, dá para botar. Dois, dá para botar. Então, mais barato é só a temperatura. Então, por exemplo, imagina que o seu... Celinho, tá lá, qual que é, né, o senhor falou? É saco dos micos. Saco dos micos. Saco dos micos. Quer saber o que está acontecendo com a água? Ele tem um aplicativo. E essa informação dessa temperatura sobe para o aplicativo, entendeu? É monitoramento remoto, né? Tu faz, como é que a gente chama? Na hora, assim, em tempo real, isso. Então, está monitorando e ele quer saber como é que está essa temperatura. Então, ele vai lá e acessa no aplicativo os dados de temperatura e os outros dados que a instituição que está responsável está monitorando. Só que isso não pode ser, como ele falou, um projeto. Tem que ser um programa, porque se acabar, e aí tem a mortalidade quando acabou, e aí? Aí a gente já perdeu a informação, né? Então, isso é... O ideal mesmo é que isso ficasse disponível para o produtor, porque ele consegue começar a acompanhar. Quer falar alguma coisa? Não. Só em tempo real ainda não é essa realidade ainda não. Mas é bem tranquilo fazer isso, sabe? Só que tem... Mas o equipamento a gente só consegue tirar... E passar, em tempo real não vai ter, mas eu digo, seria de já plotar diariamente, ou cada 15 dias atualizar, né? Então, tem boia de monitoramento lá na minha universidade, eles têm boias caríssimas, assim, né? Eles têm a boia instalada onde entrega todos os parâmetros e os parâmetros são em tempo real. De turbidez, clorofila, de tudo. Salinidade também? Salinidade. Tudo. Tem a sonda que se autolimpa. Tem no Paraná, não é? Isso. Você que era no Canadá. Não, no Paraná. No Canadá, isso é contra mim, não dá. Há 20 anos atrás. Na feira. Então, assim, eu trouxe para vocês ficar todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? E para conseguir isso tem que ser uma coisa organizada dos setores, né? O setor tem que se organizar, as instituições envolvidas no setor têm que se organizar, né? Para poder conseguir chegar nesse objetivo, porque o que a gente quer é responder à mortalidade. A gente quer que o nosso cultivo esteja bem, né? E pensar em medidas emergenciais em situação. Por exemplo, deu uma chuvarada, como deu aquela em Porto Alegre, que caiu 700 milímetros em 4 horas. Né? Foi uma água absurda. Então, até o ponto de pensar o produtor mudar a posição de acordo com, entendendo a baía, né? Entendendo para onde que vai essa água doce, qual o local que se afeta mais, qual que é o local que se afeta menos. Isso eu estou pensando lá no... Tá de TPM, peraí, tá de TPM, nunca mais esquece. Porque é mais simpático, né? É mais fácil de lembrar. Simone, Foi. desculpa, posso só pedir um... Pode. Que eu acho interessante essa questão do monitoramento. Aproveitar que tem muita gente representativa do setor aqui, prefeitura, estado, e cadeia produtiva, associações, é que de fato a gente tem que brigar por isso aí, por essa continuidade. Né? E o setor, se o setor também não bater em cima da gente, também dos órgãos públicos, o estado, o município, federal, que seja, não tem voz, assim, não dá pressão. Né? Às vezes santo de casa não faz milagre, mas quando tem setor batendo na porta, né? e nos cobrando, e a gente não pode fugir da responsabilidade, nem fugir de receber críticas, nada. Então, assim, as ações como essas tem que ser cobradas, né? Que seja saindo daqui com cartas de intenções, ofícios, reuniões, e bater na porta, isso é importante, faz muita diferença. Então, assim, a gente não pode perder esse tipo de ação de vista, né? É uma coisa que preocupa a gente faz um monitoramento, né? O projeto vai acabar, a gente vai ter estrutura para manter por um tempo, mas e aí, quando as sondas começarem a dar problema, quando não tem mais gasolina para botar na embarcação, aí, será que a gente vai conseguir ter essa continuidade? Sabe? Isso tudo gera algumas dúvidas. Então é isso, eu acho que o setor tem que estar mais um discurso mais unido do que nunca para ter essa demanda, sabe? Para forçar.
enfim, só queria dar esse recado. Não é um recado, mas até um desabafo, às vezes, assim, sabe? Isso sempre foi uma coisa que se quis fazer, mas é difícil, assim, entidade pública e tal. Então, unir prefeitura, unir estado, unir o setor. Gente, infelizmente é isso. O estado do Rio de Janeiro, né, tem muita política envolvida, então a gente precisa estar sempre cobrando. Sim, isso. Fala, pode falar. Só complementando, né, o que ele falou. Só cobrar o técnico, tem que voltar bem. Mas complementando, o que eu estava falando com a Simone antes do almoço. A classe ela tem que se unir. Né? Vai existir política pública, desde que ela seja pública, para o bem da classe, para o bem de todos. E não cada um ver a sua particularidade. Até colocando, como tem a Angélica aqui, tem outros membros do conselho, porque tem o Conselho Agrícola e Pesqueiro, né? Então, tem membros aqui que podem estar levando isso ao conselho para que possa estar sendo enviado, né, aos órgãos públicos. Outras pessoas aí que quiserem participar das reuniões, é só entrar em contato até com a própria secretaria, que a gente informa o calendário das reuniões justamente para isso, para a gente poder levar o debate, levar o conhecimento do setor público para ver o que nós, né, conseguimos fazer para fomentar o setor. É só para dar mas é muito essa reflexão, né? Sim. Porque não tem só Bahia da Ilha Grande, tem o resto do estado. Sim. Mas é isso, eu acho que essa temática tem que estar sempre na mira. Na mira, então. Então, por isso que, assim, a ideia de trazer para vocês esse nivelamento é para vocês entenderem o quanto isso é importante, né? E o quanto isso está relacionado com o sucesso do cultivo de vieiras, né? Então, isso aí é a coisa número 1, é o parâmetro número 1, etapa número 1 do cultivo é entender o que está acontecendo com o teu animal ali dentro da água, né? Porque tu não controla, é um ambiente totalmente incontrolável. Quando tu põe o frango dentro de uma estufa uma estufa não, tadinho, vai tudo morrer, mas dentro daquela, para mim parece uma estufa, né? Porque os bichos ficam... Televisando cachorro. Então lá tu controla a umidade, tu controla a temperatura, tu controla um monte de parâmetros. No mar, a gente monitora, a gente não consegue controlar. Então, o que a gente faz? Monitora. E aí, partindo do entendimento da tua área, tu pode tomar medidas, né? Buscar medidas. Desde medida que vê que aquele local realmente não adianta insistir, não vai dar certo ali, a medidas de talvez mudar de posição, ou naquele lugar dá certo na fase de semente, não dá certo na fase de adulto, ou vice-versa, né? Então, começar a entender e fazer um planejamento, porque a maricultura é diferente das outras atividades econômicas. A maricultura, ela precisa das instituições unidas, ela não consegue fazer por si só, né? A gente não tem nem seguro da maricultura, né? E todo mundo tem seguro, a soja tem seguro, a suinocultura tem seguro, todo mundo tem. A maricultura, ela está dentro do meio ambiente, então é o Estado junto com o setor produtivo, né? E isso é fundamental, assim, é uma coisa que quase que vocês têm que botar a camiseta com os parâmetros e chegar nas reuniões lá com as camisetas, ó, pessoal, lembra? A gente tem a primeira coisa, vamos fazer camiseta das prioridades, né? E já chega na reunião, tá com dúvida, tá aqui, ó, tá, não tem mais dúvida. Bem... Só complementar aqui do projeto da Ambig, de alga, né? De horticultura, a gente tem 4 refratômetros e 4 termômetros nesse bolso, né? E a gente vai ampliar para todas as fazendas. Então, todas as fazendas vão ter um refratômetro para fazer a salinidade e temperatura. Legal. Isso acho que é legal. Já foi o primeiro passo, né? Sim, é uma escadinha, né? A gente... É uma açãozinha aqui, né? Mas eu acho que tem que ter o contexto todo e aí vai fazendo o quebra-cabeça, vai botando as ações que conseguem dentro do que está, né, disponível agora no momento. Projeto, né, que está em andamento. E usar, né, o também, né? E a complexidade principal que hoje em dia, com esse negócio de inteligência artificial, etc., é como disponibilizar esse dado da forma mais universal possível. Isso a gente precisa ainda... É uma dificuldade, a gente às vezes é muito técnico, a gente sabe de temperatura, sabe requecer, tudo isso, mas às vezes nos falta a forma de como vou disponibilizar esse dado para todo mundo ter um acesso fácil. E essa autocompreensão do dado, né? Aquele gráfico pronto, né? Não ver a tabela com
550 mil dados, Mas, sim. e ver aquele gráfico indicando com alerta, com já com cor, azul. chega no nível de crítico, já acende o vermelho, né? Então todo mundo vai bater o olho, opa, tá acontecendo alguma coisa, vou dar atenção para minha produção, né? Porque ninguém quer que os animais morram, né? E a vieira, ela é muito sensível, né? Então... Mas lembrem que a concha pode valer R$326. Então, gente, não é para matar, não é para matar, tá? 329. Oi? Foi a lojinha aqui de Angra? Não, foi lá em Santa Catarina. É. Ela me estava falando com relação a algas, trabalho em cima da aplicação das algas na praia. Só um pouquinho. Ela mencionou sobre as algas. Então, o que acontece? De 2010 para cá, não vejo algas nas praias, entendeu? Pelo menos naquela parte de lá da Japuíba, porque o professor meu disse certa vez que vão dar algas na praia, porque a água está boa, né? Envolve também isso, na realidade. Ter as algas aí, tem esse caso do sumiço de alguns de algas na praia. De inserir as algas para controle da qualidade? É isso que tu está esperando? Ah, sim. Isso aí são indicadores. Na verdade, o que acontece? A gente está sob efeito, né? O ambiente marinho ele está sob efeito das mudanças do clima. E as mudanças do clima é um fato concreto, né? Então, existem parâmetros que podem levar à mortalidade, que é o caso, por exemplo, de a ocorrência de algas tóxicas, de produtoras de toxinas, né? Elas não são tóxicas, elas produzem uma toxina que é um metabólito secundário do corpo dela, né? Da fisiologia interna dela. E aí o que acontece? Esse metabólito é tóxico, né? E aí essa microalga pode matar o marisco, pode matar peixe, né? Como também pode ocorrer chuva muito forte, leva químicos de outras regiões e aí pode matar as algas, né? Então, ou a temperatura muda muito e daí também pode afetar, né? Então, é importante esse monitoramento para entender. Eu não entrei em detalhes de contaminantes orgânicos e inorgânicos, tá? Porque isso aqui existem várias coisas, né? Depois eu até vou falar um pouco sobre o que está na legislação atual agora, para consumo, que não é o que mata, não é o que vai afetar o animal em si, mas nos afeta para o nosso consumo, né? Mas existem parâmetros na água que a gente também tem que estar controlando, né? Inclusive indústrias próximas, né? Que podem produzir, que podem usar nos seus processos reagentes ou compostos que podem matar os animais, né? Então aí essa é uma análise muito local. Tem que ver em Angra dos Reis, que tipo de indústria tem? Tem indústria do papel, tem a indústria da energia, qual que são as indústrias? E quais são os riscos dessas indústrias, em algum processo delas de produção, liberarem compostos na água que podem causar um dano aos animais, né? Então, e aí esses parâmetros têm que começar a ser monitorados para entender se isso pode também estar levando a essas mortalidades. Deixa eu só... Oi, Jéssica, essa alga que você está falando, é alga que encalhava na praia, encalhava na areia, ou é alga que está tipo, na pedra? Ela vai flutuando mesmo. Mas essa não é a gracilária que ela fica, que tem uma fase da reprodução dela que a gente chama de alga arribada, né? Que ela se solta para se reproduzir e ela vai parar na praia. Sim. Sim. Bom. Tá. Produção, então, obtenção de sementes. Eu não vou entrar em detalhes, porque o Pancho depois vai falar, mas para moluscos bivalves existem basicamente duas formas de se obter sementes. Uma é a captação em ambiente natural, ou seja, tu coloca uma estrutura onde o animal vai se fixar ou vai entrar na estrutura e tu vai captar ele, né? E a outra opção é produzir em laboratório. Certo? Então, isso aqui são coletores, não é praticado no Brasil, porque para a nossa espécie não funciona,
mas são coletores que são pendurados em long lines e aí a larvinha que está naquela fase plantônica entra ali e acaba se fixando ali dentro e aí o produtor vai lá e tira isso aí e está cheio de semente. Quase um milagre, assim, né? Dá pra fazer isso aqui, não? Não, não dá, porque a nossa espécie, a gente, além de ter pouco, né, talvez no futuro que tiver cheio de vieira, pode até ocorrer, mas a nossa espécie, ela tem, entre aspas, o hábito não gregário, então ela não forma aqueles bancos, né, que outras espécies formam uns bancos gigantes. Mas isso também não se sabe se é em função do ambiente, né, então se um dia tiver cheio de... Eu nunca vi captação, assim, a captação foi muito baixa, irrisória, né? Menos de 1%, assim, do que se esperava, né? Então, a gente disse que não tem. Mas ela pode ocorrer. Não é viável, ela pode ocorrer. Ela pode... Se tu colocar lá um coletor e ficar tentando, tu um dia vai achar. Porque até sem coletor já consegui encontrar sementinha. até 120 sim. unidades Quando tinha. Acredito que era das vieiras que estavam ali, né? Sim, exatamente. Eu contei a maior quantidade, 120 unidades. Olha só. E fixa nas lanternas já a malha definitiva. Sim. Naquela malha menor. Sim. Ela entrou ali e aí vou puxar a lanterna para tirar as adultas, né? E aí tava a sementinha. Então. Mas porque o que acontece? Aí tu tem bastante animal na água, né? Então a chance disso acontecer. A chance de acontecer é maior. Tanto é que a quantidade foi maior depois. Hoje encontro, mas é muito. Então para nossa atividade, para nossa espécie não é viável, né? Então isso aqui é só para mostrar, isso aqui tudo é de captação natural, isso é no Chile, né? Aí tem todo o monitoramento da presença de larva na água para saber quando colocar esses coletores, porque a malinha dele é muito fina, ele entope rápido, então não é só chegar, eu vou botar lá e vou deixar pro resto da vida. Não, tem que acompanhar, saber, né, quando que ocorre a desova, para daí ver se tem as larvinhas na água e daí lá colocar os coletores, certo? E aí a outra forma é a produção em laboratório, né? Então, só olhando para essa imagem já parece, meu Deus do céu, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu para o Ed Big, né? Que o Ed Big assumiu essa responsabilidade em 1994. Então, é complexo, é difícil, né? Envolve mão de obra qualificada, qualidade da água, produção de alimento e diferentes etapas, certo? Então, só para trazer aqui a questão da produção de microalga, né? É um setor bem colorido, porque a gente tem que tentar produzir no mínimo de 3 a 4 espécies, né? Porque tu não vai comer só arroz todo dia, tu vai ter que comer arroz, feijão e proteína. Né? Então, o ideal é dar pelo menos 3 espécies para eles por dia, então isso é difícil. Tem a questão da obtenção de reprodutores, vem direto do mar, vai ter que maturar no laboratório, então também é necessário. Né? Aí tem o setor de desova, né? Então isso aqui é uma desova de experimento, é bem complexa, né? Não sei se o Gui está ali. Não, né? Se o Gui não está, tá Adri. Então, é um processo delicado, né, complicado de se fazer, e depois que obteve os gametas, aí tu vai ter os tanques de larvicultura, vocês vão conhecer ali no IED Big aqui os tanques, também tem, o setor de assentamento, né, onde se coloca aqueles coletores dentro da água, onde as larvinhas vão entrar, procurar aquele substrato, se fixa nessa malha, né, nessa malinha aqui, se fixa ali, e aí ela está dentro de uma outra bolsa, e aí ela vai crescer ali e não vai sair. Então, a gente vai conseguir depois ter essas sementes. Então, a ideia do curso, essa daqui é uma... Cadê cabelo ali? Tinha cabelo. Mentira! Eu fiquei o tempo todo que eles estão falando, meu Deus! Detalhe. Não, e tá o trio parada dura, né? Tá o Gui, o Punch e eu aqui. Óbvio. Não é tu lá atrás disso? Não, essa é a Adria. Mas isso aqui aqui está sendo amostrado, né? Esse processo de produção em laboratório passou por várias etapas e várias mudanças, né? Hoje em dia nem é mais assim que a gente faz.
mas eu trouxe para mostrar para vocês que é um processo complicado, né? E o que envolve um grupo grande de pessoas, né? Para poder estar fazendo essa... Não chora, Gui, não chora. Tá passando? Não, tá ali o punch, ó, então... Mas a gente vai tentar, a gente vai fazer isso, né? Os coletores a gente vai pegar amanhã, né? Os coletores, né? A gente vai tentar simular uma situação dessa para vocês verem na prática amanhã. Isso aqui essa etapa chama de destacamento, né? Então, na verdade, a gente não está... Quer dizer, quantificação do que está sendo mandado para o mar, porque isso aí foi produzido no laboratório e aí, antes de mandar para o mar, a gente quantifica para saber o que está indo para o mar. Então, tu pega um número X de coletores e conta quantas sementinhas. E nessa fase, elas são bem pequenininhas. É bem difícil de... O coletor, no caso, essa malha chama malha Netlon, é um monofilamento. Depois eu vou apresentar para vocês lá no IEDBIG. É tecnologia japonesa, né? Então, essa malha dentro da bolsa verde é o coletor de vieiras tecnologia japonesa. E aí, então, colocou eles dentro de um saco plástico, né? Colocou água e a gente faz o transporte para o mar. Então, isso basicamente o que o IEDBIG também faz aqui, né? Eles produzem no laboratório, levam para o mar, fica lá um tempo e daí depois volta para ser destacado. A questão das condições adequadas, né? Então... É muito importante isso, porque tu está tirando um animal que estava dentro de um tanque, estava numa condição ótima, para fazer uma bagunça com ele, né? Ele vai ser colocado dentro de uma bolsa plástica, vai ser colocado água, vai chacoalhar no transporte, vai pegar um barco, vai para o mar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nessas etapas para evitar o máximo de estresse para os animais. Então, essa é uma etapa que aqui no IEDBIG, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, já está bem desenvolvida, né? Já é uma etapa bem dominada. Aqui é a amarração, então, dos coletores no mar, né? Esses coletores, a gente chama coletor, mas aqui já estão as larvinhas, tá? Porque isso foi produzido no laboratório, então está sendo levado para o mar para fixação. É um coletor já está coletado, né? Esse aqui foi, se eu não me engano, foi daquele teu experimento, né? Foi do teu experimento. O Jaime Fernando Ferreira é que cedeu essas fotos para a gente. Ele está aposentado já, mas ele foi o orientador do Gui, foi orientador do Punch, foi orientador da Cris, não, foi meu orientador, né? Então, ele cedeu essas fotos. E aí, esse aqui foi a amarração, tá vendo que nesse caso está bem na superfície, né? Então, essa é uma condição que, inclusive, a gente vai estar testando no experimento, né? Avaliando diferentes profundidades de colocação em diferentes locais, né? A gente tem dentro do projeto do MPA, tem a proposta de fazer esse teste. Mas essa profundidade é bem rasa, então imagina que se der uma chuva aqui, já vai chegar água doce, né? Então o ideal é que ele fique mais para baixo. Só que aí tem outra coisa, ele fica mais para baixo, mas não chega a luz. Lembra que eu falei que a luz não penetra tanto? Então a nossa camada com alimento é mais em cima, né? Então a gente tem que balancear a condição ideal, mas não pode deixar o bicho ficar sem alimento, né? E nessa fase precisa de bastante alimento. Então, depois vem o cultivo de berçário, né? A parte de obtenção de sementes a gente viu. Vou fazer uma pergunta. Quais são as formas de obter semente? Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei. Laboratório natural. Muito bem. Conseguiram pegar, né? E ele pegou 100 e quantas? 120 unidades. 120 unidades, então... Foi num momento assim que tinha uma boa produção, né? Sim. Aí esse resultado da reprodução ali trouxe essa quantidade. Legal. Bom, então agora a gente vai entrar para a fase de berçário. Imagina que o nosso coletor ficou no mar, a gente levou ele para o mar, ele ficou 30 dias no mar, certo? Ele vai, nessa fase, então, o petrecho de cultivo, né, que a gente vai estar colocando lá, são os coletores. Os animais estão em torno de 1,5 a 2 milímetros dentro dessas bolsas. O tempo de cultivo vai variar de 30 a 50 dias.
né, o que fica dentro dessa bolsa, depende da temperatura, do ambiente, da condição, né, que está ali para o crescimento das sementes, certo? É muito importante nessa fase, vocês não fazem essa etapa da produção ainda, mas a ideia é que vocês aprendam a fazer para começar a fazer, né? É muito importante nessa fase monitorar a comatação da tela, porque essa tela ela tem 1 milímetro de abertura. E aí ela, em questão de dias, ela comata inteiro, dependendo do local, né? E a gente não quer isso. E aí, então, tem que escovar ela, né? Tentar tirar a comatação, se necessário, certo? Não dá para chegar e largar e deixar os bichos lá, porque aqui não circula mais água, falta comida, daí os animais não vão crescer, né? Então, a gente é uma fase sensível, mas ela tem que ser realizada. E a questão toda é que quando tu, às vezes, deixa menos tempo, a tua semente ainda está muito pequena para tirar. E aí tu não vai ter o mesmo desempenho que se tu deixasse um pouquinho mais tempo antes de fazer todo esse estresse de tirá-la dos coletores, né? Então, o ideal mesmo é monitorar e fazer. Nessa limpeza aí para tirar, para desentupir, para tirar a comatação, você faz só externa ou você abre? Não, só externa. Só externa. Por isso que daí cada local vai ter que definir qual que é a frequência de manejo, né? Porque uns locais pode demorar 15 dias, outros pode demorar 3 dias, né? Dependendo do... Por exemplo, uma forma que para facilitar a limpeza na Univale, o professor Gilberto Manzoni, eles tiravam levantavam os coletores e lavavam com água salgada sob pressão. E assim facilitando. Então eles erguiam com o guincho e lavavam com a bomba rapidinho, lá em 2 minutos já estava limpa a tela e voltava para a água. Posso fazer uma colocação? Pode. Essa etapa que a Simone está falando, a gente provavelmente vai enxergar ela bem agora no curso, porque o que acontece? A gente tem os mesmos nétons que foram distribuídos aqui na Fazenda da Frente, que é que a gente vai mexer amanhã, eles foram distribuídos lá na Fazenda do Celinho, que é lá no Saco dos Micos. Os daqui, a gente vai ver que as sementes estão bem pequenas, só que a gente vai ter que fazer o manejo delas, porque o saco, a bolsa verde, está muito acomatada. A outra, a gente vai mexer daqui 1 semana, porque lá não teve uma acomatação tão severa. Então, a gente vai conseguir acompanhar qual é a diferença de uma pré-semente agora, com um mês, com 1 semana de diferença de um lugar para o outro, e o nível de comatação da bolsa. Tá? E aí, até seria interessante avaliar se a gente conseguisse deixar um grupo na água só limpar, só escovar sem destacar. E deixar na água para ver como é que avalia. Mas isso é uma proposta em cima do... Mas a gente pode fazer isso num futuro, né? De comparar essa remoção, porque aqui não está sendo feito manejo, né? Ela coloca no mar, quando comatou, tira para destacar. Não é o tempo dela no mar que se define, é o tempo que ela demorou para comatar. Então, se choveu, se tem mais sedimento, se teve mais vento, né? Mais coisa vai comatar antes. Então, o ideal seria estabelecer um protocolo mesmo, né? Comatou em 7 dias, vai lá, escova, deixa mais 7, vai lá, escova, deixa até completar 30 dias. Completou 30 dias, aí tira para fazer o destacamento, né? E não associar o destacamento com a necessidade porque comatou, né? Então a ideia é essa, a ideia é definir o protocolo e aí fazer o manejo. Mesmo porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, amanhã vocês vão ver, né? Elas devem estar do tamanho de um gergelim. Imagina trabalhar com animal do tamanho do gergelim. É muito melhor trabalhar com animal de 1 centímetro, que é um feijão vermelho, né? Que já é maiorzinho. Até porque já vai para a estrutura de cultivo que não vão matar tão fácil. Exatamente, porque aí não vão fugir dessa, porque vocês vão ter que manejar a lanterna onde vai colocar, que é outro problema, né? Então, por isso que a gente vai ter que criar. E aí, só para assim, ressaltar a importância da comatação, né? O que acontece? Imagina que isso aqui é a tela, aquela tela verde, né? De 1 milímetro, a água entrando e saindo, né? A própria tela é uma barreira para a circulação dentro da bolsa, né? Porque ela já muda a circulação. Imagina, então, ela comatada, como é que fica essa circulação?
reduz muito, né? E aí a gente não quer a nossa vieira triste, a gente quer a nossa vieira feliz, né? Cheia de comida para se alimentar, né? Não importa o tamanho, aqui eu botei uma grandona, mas é... É igual a aula de manhã e a aula depois do almoço, né? Tá bom. Então, assim, ó, essa é a fase que vocês já conhecem. Vocês conhecem essas sementes, né? É isso que vocês recebem na produção. Oi? Saudade. Vai ter saudade. Bom, mas então, assim, essa é a fase do destacamento. Então, antes desse tamanho, não é indicado fazer o destacamento. Né? E aí, por isso que precisa estabelecer esse protocolo de manejo dessas bolsas para permitir que as sementes cresçam e aí tu faça esse destacamento quando elas já estão prontas para receber manejo. Né? Que elas já são fortinhas, já tem a concha estruturada, né? Já está mais resistente para ficar no seco, né? Porque ela acaba ficando no seco. Uma outra coisa importante que vocês devem saber, mas... Para quem não cultiva ainda, a vieira, o ideal é nunca tirá-la da água. Qualquer manejo que vai fazer dentro da água. Então, tudo tem que ser pensado que vai precisar de uma bacia. Tudo dentro da água. A gente não trabalha com ela fora. O berbigão, ele consegue ficar mais de 5, 6 dias fora da água sem morrer. A vieira, ela não fica mais de 12 horas. Com 12 horas já começa a entrar em processo de destruição dela mesmo, né? Ela já começa a morrer, né? Diferente de outros moluscos. E aí, quando a gente faz o destacamento, uma coisa muito importante é a seleção por tamanho. Num lote de vieira, tu nunca vai ter todo mundo do mesmo tamanho. Tu vai ter as menorzinhas, né? As médias e as maiores. Então, a gente geralmente separa em 3 tamanhos. Eu não sei quantos tamanhos vocês estão separando aqui. 2 tamanhos. Pequeno e grande. Pequeno e grande. São 3, né? Pequeno, médio e grande? Não? Pequeno. Não, no manejo. No manejo. No manejo. São grandes, basicamente. Um refogozinho, um grande volume e esses estados. Então, separa em 3. Basicamente, separa em 3. Nas sementes, essa separação é muito importante, né? Nessa fase de... Porque elas nadam muito mais do que os animais adultos, né? Elas vão ficar saindo, descolando da tela. Então, aqui, isso aqui é um método que a gente usa lá no sul, usa uma caixa, aqui a gente vai ver que é outro método, tá? Bota uma tela dentro e aí vai soltando as sementes dos coletores, vai fazendo assim com os coletores. A gente estava até pensando, teve gente que já sugeriu banho de água doce para soltar, né? Para tirar, mas isso precisa ser testado, porque a água doce para ela é um problema, né? Se ela Pode água doce para vieira? Não, só na hora que fechar, que for tirar o coletor, porque para outras espécies funciona, mas para vieira não, né? Então, de botar o coletor na água doce, tirar e daí já botar na água salgada, porque ela se fecha e acaba se soltando mais fácil do coletor. Né? Na hora que ela quer sair fora, ela quer ir embora porque aquele ambiente não está bom para ela. Ela se dissolve. Aí ela se dissolta e fica mais fácil de soltar. Mas o ideal mesmo é trabalhar com água dentro da água salgada, né? E aí essas são as bacias que a gente vai depois mostrar lá para vocês como fazer, né? Tem vários tipos de bacia, né? Vários métodos. Esse é um exemplo, ela é furada com furadeira e aí cada furinho desse aqui... Cada bacia, na verdade, é um tamanho de seleção, né? Então, tu define quais são os tamanhos que tu vai trabalhar e aí tu vai lá com a broca e faz o teu tamanho de seleção. Aqui, só para ter uma ideia, aqui foi dividido... Tu lembra desse dia? O Gui tá quase chorando ali, tadinho. Ele tá com uma cara de... Ai, meu Deus, que saudade. A vida era boa, não sabia, né? Nossa. Tu lembra... desse dia daqui da separação, vocês fizeram, porque aqui eles fizeram 4 classes de tamanho, tá vendo? Aqui a malha 16, essa daqui foi malha 19, essa daqui malha 12 e essa daqui malha 14, né? Mas para a produção não tem necessidade de ser tantas, né? 3 tamanhos tá bom, né? Então pega as menorzinhas, as médias e as maiores.
E aí o tamanho delas vai ser no povoamento, né? Então tu vai fazer povoamento das lanternas de cada grupo, de cada classe de tamanho, e aí tem que considerar, de acordo com o tamanho que tu separou, a malha que vai utilizar. Certo? Não chora ali. Bom, essa daqui é já então como semente, então a gente já fez o destacamento e agora começou ainda é fase de berçário, né? Mas aí a produção de sementes. Então leva em torno de 60 dias, né? O manejo a princípio é mensal, mas é receita de bolo, cada um tem que se adaptar, né? Então dependendo de alguns locais esse manejo vai ser intensificado ou não, em função principalmente da comatação do teu petrecho de cultivo e do crescimento, porque a gente também tem que fazer esses repiques, né? Não dá para chegar, plantou, botou a semente dentro da lanterna e aí agora eu vou deixar até a fase final? Não dá, tem que fazer o manejo, né? Porque tu quer otimizar o crescimento e a sobrevivência. E aí essa avaliação da quantidade pode ser por volume ou peso, eu não sei o que vocês estão utilizando aqui. Volume? Volume. Vocês já usaram com peso também? Porque o peso é interessante que ele agiliza o processo, né? E aí tu pode ter uma tabelinha, de acordo com aquele tamanho, cada semente vai pesar X, e aí tu só faz o peso total, tu já consegue definir um padrão de produção, né? Consegue fazer uma relação, faz umas amostras, pesa a tua amostra, que tu sabe que ali tem 10 de cada, e aí pesa o teu total, e aí tu só faz uma regra de 3, né? Se em 10 sementes eu tinha 10 gramas, em, sei lá, 10 quilos de semente, eu vou ter tantas sementes, né? Então, só faz uma regrinha. Isso dá para fazer, pode ajudar no processo. Faz isso com sementes, né? Com qualquer bicho, com qualquer tamanho. Pode fazer também com animal adulto, que às vezes agiliza o processo, porque todo o estresse, ela vai ficar um pouco fora d'água, porque tu não vai pensar, a não ser que tu ponha um volume de água conhecido. Se tu botar, por exemplo, em 10 litros e botar, não importa quantas sementes ali, tu tem que tirar os teus 10 quilos de água, né, para saber. Teria que tarar com os 10 quilos, né? Mas é interessante porque é muito mais rápido a resposta. O outro tem que ficar contando, né? Então, ou medindo o volume total, né? Então, isso é... Isso fizemos com ostra, na realidade. Isso já fizemos com outra, que foi o artigo publicado de semente, que foi feito tudo com peso. Ao invés de ficar contando a sementinha, foi feito o peso e a contagem, né? Naquele do fluidição. Ah, sim, foi feito a gente fez com peso e ele funciona bem, então... Achei bem interessante esse com peso, eu nunca fiz por aqui também, o básico é pela amostragem, né, quanto a quantidade de 100 ou 50 ou 200, não. Que seja, depois só repete o volume, né? Imagina, dia a dia, né? Imagina que tu tem tu tem isso aqui, só levanta isso aqui e pesa. Tu já tem o peso total, e aí, se tu tá trabalhando com as peneiras que tu já conhece, né, tu pode... precisão, então, do volume, né? Quando é que isso? Na verdade, a precisão é a mesma, porque o erro existe nas duas métodos. O erro existe nos dois métodos, porque vai ter fouling também, né? Agiliza o processo. Agiliza o processo, evita delas ficarem no seco. A gente fez uma vez para trazer a semente no sul, um Becker, teve uma referência de tudo da utilidade. Deu zebra total. A gente não fez nem por volume de contagem, nem por peso. A gente usou o Becker e a referência de... Ó, vocês fizeram isso aqui, não foi? É volume. Não, vocês fizeram, aqui é com proveta, mas vocês fizeram isso, né? Botaram lá e viram o total de... Foi a primeira vez que a gente trabalhou em grupo em relação à distribuição de sementes. Porque o que acontecia? Antigamente quem fazia a negociação sempre era maricultor e Edbic. Quando a gente começou a trazer semente do sul, a gente fez a compra em conjunto da associação. Sim. E aí veio a mensagem lá do sul. Então, indo 3 tamanhos. Vocês lembram disso? Era menor que 4 milímetros, entre 4 e 10, entre 10 e 15. Aí, entre 10 e 15, estava dando, sei lá, 100 sementes por 100 ml, exemplo. Aí, quando chegou, a gente já tinha mais ou menos... A gente precisava saber quantas sementes que a gente ia estocar.
Então veio a resolução. Em 100 ml você tem 100 do tamanho G. Ah, sim, já te deram. Aí cada um recebeu o seu isopor e se virou em fazer Aí foi a primeira vez que a gente trabalhou com volume. Porque antigamente a negociação era ideia de big, maricultor. Quando a gente fez essa compra em conjunto, é que aí teve que ter essa informação de tamanho versus volume. Então aí foi, cada um tinha Becker, outro tinha medidor de fazer ingrediente em casa, cada um se virou do jeito que tinha. Tinha copinho de café. A gente contou como método que a gente faz. Contou um milheiro, fez a amostragem. Daí veio a informação. Sim. Não do Becker. Mas vale a pena fazer na primeira vez os dois métodos, volume e peso, para testar. Porque imagina que se tu vai fazer por volume, tu vai ter que dar uma batidinha para socar todo mundo ali para poder tirar o volume de semente, né? E aí, esse socar todo mundo e deixar todo mundo ali nessa condição não é uma condição ideal. Lá no sul é um pouco mais frio que aqui. Imagina que aqui é super quente. Tu tá fazendo isso lá no mar, lá na balsa, né? Então, de repente, talvez para cá esse método não vá funcionar direito. Talvez seja mais fácil por peso. Aí tu tem uma balança, pode ser aquelas de gancho, né? Então tu põe todo mundo numa telinha, pendura ali, pesou e deu. Né? Faz a primeira vez, vai ter que contar, e aí o que eu faria era isso, eu ia definir que numa amostra, num peso tal, eu tenho tantas sementes, e aí eu já tenho fazer sempre 3 contagens para trabalhar com média, né? Não trabalhar com um valor único, né? Conta 3 amostras, soma as 3 e divide por 3, tem uma média, e aí tu usa essa como referência. E só para complementar, por exemplo, lá no Chile, essa imagem deles tirando sementes, o método que eles utilizaram, porque estamos falando de um volume gigantesco de vieira, né? O que eles faziam era, eles já tinham padronizado o volume de semente que vai por pernet, por lanterna. Então, cada volume, alguém registrava o número de andares que foram feitos, isso dava o volume total de sementes, e 3 dos canequinhos eram contados. Então, não precisavam fazer o volume total, só o volume que foi povoado. Então, isso faz o serviço mais maduro. Vai ter uma foto ali para mostrar isso aí. Tá. Então, isso vai ficar como dever de casa para vocês também, né? Claro que a gente está aqui, não é porque vai terminar o curso que a gente não vai orientar vocês, né? Então, a ideia é depois... E isso também serve para as meninas marisqueiras, esses métodos de quantificação. Não sei como é que vocês usam para quantificar, é por balde? Aí vocês contam quanto que tem dentro do balde ou vocês já sabem? Não, a gente vai pelo escorredor. Pelo escorredor, pelo tamanho do escorredor. Ah, certo. E aí conta quantos escorredores foram. Isso, e já sabe quanto tem num corredor. Por exemplo, 8 escorredores daria 1 quilo. Sim, então é mais ou menos isso, mas poderia fazer também por peso, né? Dá para fazer por peso, é só... porque no caso, ela está falando 8, né? Isso. Mas a gente já colheu 3 e deu 1 quilo. Sim. Porque a vezes são maiores, mais gordos. Já é ele limpo. Sim. Entendeu? Sim. Porque a gente dá bem para observar quando eles estão menorzinhos e quando eles estão maiores. Sim. Ainda que seja, eles quase do mesmo tamanho, uns estão menores e outros estão maiores. Se for o tamanho da concha for o mesmo, o tamanho dele interno está relacionado com o ciclo reprodutivo, que aí é quando ele acumula os gametas, né? E aí ele produz os gametas, né? Ele acumulou o glicogênio, que é o nutriente de energia para ele poder entrar na reprodução. E aí ele vai fazer os gametas e vai ficar aquele bicho gordo, bonito, assim, que dá água na boca, né? Não, porque fala, começa a salivar, até é ruim. É por aí. Eu quero ter o conhecimento, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eles estão pequenos. Mas a gente escolheu 3 de 1 quilo. Então, mas é porque ele está no ciclo, na fase que provavelmente ele desovou. Tem um tempo. Isso. Eu quero, acho que é mais à frente, né? É assim, o tempo de reprodução, o tempo que ele cresce. Se tem lua, porque o pessoal lá tem negócio de lua,
É porque o que acontece? São dois bichos totalmente diferentes. A vieira... porque você está falando mais, no caso aqui, da vieira, né? A vieira a gente come o músculo, né? E a gônada, que é aquela parte, o coral, né? Que chamam, ou a gônada, aquela parte amarelinha com branco, algumas pessoas comem, outras não, né? Então a gônada também fica assim, aquela gônada, aquela foto bonita que eu botei bem laranja, ou aquela pálida, assim, toda desmilinguida, assim, bem ruinzinha, né? Mas a vieira, o carro-chefe é o músculo. No berbigão, o carro-chefe que tu tá comendo é a gônada, porque o acúmulo dele, o que faz ele crescer e ficar grande é o acúmulo de gametas, né? Ou de glicogênio que ele tem, né? Então ele mais de gametas do que glicogênio no caso do berbigão. Como no caso você estava falando aí, eu estava falando para ela, porque normalmente lá não fica totalmente na água. Porque tem dia que a maré não sobe de jeito nenhum e até 2 dias. Fica assim, aí fica seca a maré. Sim. Tem sempre um córregozinho que vem a água da cachoeira, né? Que é do mangue, né? Mas não fica água nenhuma no mar. Eu falei para ficar sempre na água, então pra gente não serve. Não, mas é diferente. É uma espécie que está acostumada pelo local onde ela habita a entrar na maré seca, né? E aí ela fica um período fora d'água, ela se fecha e fica lá. Isso. Né? E aí a vieira já não. A vieira não habita esse habitat de maré, de influência de maré. Ela fica sempre na água, sempre, né? Ela não tem... O nosso não fica na água, não fica sem água. Certo. Então aí povoou, né? Já quantificou, sabe? Vai povoar o nosso pertrecho de cultivo, né? Aqui é o pernet, mas pode ser a lanterna. Questão fundamental, não passar de 50% da ocupação da área, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente bota, né? Tu já vai ter o volume definido para a tua estrutura, se é um pratinho pequenininho, se é um prato grande, ou se é um prato quadrado. Tu vai ter que definir que vai ter que ter vários medidores, serve aqueles... Hoje é fácil de achar medidor de comida, né? Tu consegue de vários tamanhos. E aí tu sabe que se eu pegar um medidor daquele, quando eu coloco, eu dou uma espalhadinha assim, né? Dou uma chacoalhadinha para espalhar e eu vejo que aquele volume não passa de 50% da minha estrutura. Então essa é a regra, né, que se estabelece, independente do tamanho da tua estrutura. Aí, claro que cada produtor vai ter a sua quantidade de povoamento em função do que utiliza e em função do tamanho que esses animais estão, né? Então, falar que aqui eu vou botar 1000 sementes é muito abstrato, né? Eu tenho que ver o tamanho da minha estrutura, o tamanho que a semente está, e aí eu povoo no máximo com 50%. E aí, se eu quiser, eu conto para saber quantas sementes tem ali, certo? O ideal... A gente não vai conseguir fazer isso, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso até o final do projeto, mas o ideal é que a gente tivesse um certo padrão, né? Para que vocês tivessem um protocolo, né? Tipo, a lanterna com prato X, a gente já sabe para o tamanho X, né? Eu tenho um trabalho que eu fiz de ostra que é bem legal. Então, eu tenho para cada tamanho de classe de ostra, de fase, né? Eu tenho a quantidade que eu tenho que povoar, né, o volume que eu tenho que usar para mostrar. Então, o ideal seria se a gente fizesse uma tabela assim, similar para a vieira. Né, mas tem que ser mais padrão a produção. Não pode todo mundo usar coisas diferentes, né? Tem que ser padrão. Simone, só uma pergunta. Esse negócio de Pernet. O Pernet. Ele tem a mesma eficiência das lanternas que são usadas? Porque eu penso que circula mais água nele, né? Exatamente. Ele, para a fase de semente, ele é muito interessante justamente por isso. Porque aqui cria uma corrente assim, ó. Então, renova muito mais a água do que aquela lanterna que acaba toda... Lembra da figurinha da água passando? Ela, por si só, já é um freio, né? É mais caro? Eles pararam de produzir lá no Japão. Porque essa estrutura, ela é muito difícil de manter, né? Porque ela dá trabalho. Rasgou a tela, tem que costurar. A gente já fez. A gente já fez, porque tem todas as medidas certinhas, né? A gente já construiu uma, fez com velcro, essa daqui é de amarrar com o monofilamento, a gente fez com velcro, ficou muito boa.
ela funciona por uns 3 anos de ciclo, assim. E aí depois tu vai ter que dar manutenção, vai ter que... No início nós usamos um que era plástico. Plástico? Resistente, É uma bandeja preta? Não, preta não, era branca. Desculpa, pode passar. Sabe, um plástico bem resistente, parecido com... O Pernet? Isso. O Pernet de plástico. Isso, exatamente. As telas, né, as malhas. E assim, era muito interessante. Só que depois também desapareceu, sumiu. Então assim, no mercado agora não tem no Brasil. Eu tentei achar com as empresas que fazem importação, não tem. Então, se quiser testar, tem que produzir. Né? Então, e dá para produzir, porque com a máquina de costura da minha mãe e com o punch dobrando os ferros, a gente fez isso. Não ficou igualzinho, mas ficou bom. Funcionou. Olha que a gente conseguiu manter semente na tapera. O Gui sabe o que é tapera. Tem algum lugar perto, similar a tapera aqui? Tapera tem praia aqui. Do lado do mangue, uma coisa assim. Eu vi o dedo e já perdeu a unha. Então assim Mas aí elas sobreviveram e super bem, e foi com essa estrutura, né? Então a lanterna, né, a questão da circulação da água, né, é bem diferente, né? Então, de repente vale a pena outro, porque é uma fase tão curta, é 30 dias que ele vai ficar ali, ele não vai ficar mais que isso. Então ficou 30 dias, depois já vai para a lanterna, né? É um período muito curto, tu não usa ele com animal grande, só usa ele com animal pequenininho. Então, essa aqui é uma situação, aquela situação, né, da acomatação da tela, que eu volto a insistir, né, porque eu sei que tem muita gente que fala, dá trabalho sim. Eu já fui maricultora também. Eu sei que dá trabalho, né? A gente nunca consegue ficar com as unhas bonitas, né? Mas se bem que agora a minha só dura porque tem esmaltação em gel. Que infelizmente ele descobriu, né? Agora não tem mais desculpa para lavar a louça, né? As unhas. Mas tem que escovar, tem que dar manutenção, porque a gente não pode deixar ficar assim, né? Então, aí tá morrendo, vai ver um negócio desse, o animal não está se alimentando, né? Então, tem que dar manutenção. Já foi feito teste com caixa, certo? Isso aqui é caixa desenvolvida para ostra, mas também não funcionou. Por quê? Por uma razão de que ele fica muito na superfície. Né? Então está suscetível à radiação, a parasito, a fouling, movimento, chuva, mudança de salinidade, então vários parâmetros, né? Porque a lógica para a vieira é ir para o fundo, né? Então a caixa não dá certo. Mas por que eu trouxe isso? Porque não fecham os olhos para a tecnologia japonesa. De repente alguém tem uma ideia mirabolante de uma coisa, testa, entendeu? Testa. A ideia é essa, uma cabeça pensa de um jeito, 10 pensa do outro, 30 pensa do outro, cada um tem uma ideia, né? Então não achem que porque está ali o pacote que não vai testar outras coisas, certo? O Lorival tem certeza que já testou um monte de coisa. Né? Então a gente tem que ir testando. Tá mudando aí? Acho que quando tu mexe eu não consigo mudar. Pronto. Transporte desses animais na fase adulta, nessa fase maiorzinha, né? Isso é uma coisa muito delicada. Dá certo? Dá certo. Mas depende de muitos fatores, certo? A questão da distância, né? As distâncias longas, ele pode matar todo mundo, né? O controle da temperatura tem que ser muito grande nessa situação. E sempre tem que manter elas úmidas, né? Então, tem umas esponjinhas de 1 milímetro, de 1 centímetro que se utiliza para fazer camas de semente, né? Molhadas em água, dá certo, mas ele precisa ter todo um controle, né? O ideal... Oi? Está muito cheia. Sim, está muito cheia. O ideal é evitar fazer isso, né? O ideal é a gente fazer a etapa anterior, fazer o transporte dos coletores, porque aí os coletores estão levando o animal dentro da água, certo?
Então, isso aqui é só para mostrar que a gente já testou, né, mantendo na geladeira, mantendo em temperatura ambiente, né, com diferentes densidades, 25% de ocupação do teu espaço, com 50% de ocupação, área, né, 25% de ocupação, 50% de ocupação. Mantendo 4 horas e 16 horas com água e mantendo 4 horas e 16 horas sem água, né? Então, teve sobrevivências boas, né? Teve sobrevivências mais baixas, mas isso aqui é um caso à parte, não é regra. A gente já trouxe semente de vieira de Santa Catarina para São Paulo na condição mais ideal possível, né? Chegou lá, botou na água, no dia seguinte, tudo morto. Né? Então, Então, em algum... Não ficamos satisfeitos com a primeira, Então, assim... por que eu trago... Por que eu trago isso para vocês? Porque a ideia do curso, né, de vocês entenderem o ciclo todo, é começarem a desenvolver aquela parte inicial de receber o coletor. Porque quando tu recebe o coletor, todo o manejo que tu vai fazer depois vai ser próximo do teu cultivo. Então, tudo vai ser curto. O tempo de tirar da água vai ser curto, ficar ali, porque não vai sair daqui para lá ou de lá para cá, né? Tu vai poder dar uma melhor condição para ela. Bom, cultivo de engorda. Então, o nosso penúltimo item. Eu vou tentar ser bem rápida, tá? A questão de quando que começa o tamanho. Esses detalhezinhos eu não vou entrar porque eu acho que não vale a pena agora, né? Mas a questão geralmente o pessoal faz por contagem, né? Já na fase de engorda. Dá para tentar fazer também com os animais adultos, né? Eu não vejo problema nenhum. De repente vocês descobrem que é muito mais fácil e pronto, vamos adotar o método do peso, né? Mas o que é mais importante é saber trabalhar com classes de tamanho, né? Então, isso aqui é só uma coisa que a gente, né, eu costumo utilizar, mas pode ter outras práticas de vocês, mas é importante separar pelo menos em 3 classes de tamanho. Eu não sei se vocês estão usando essas classes, Gui. Não. Está usando... Depende da quantidade de estrutura. Depende de muita coisa, né? Sendo bem sincero. Sim. Então, assim, isso seria uma condição ideal, né, Gui? Profissionalismo zero. Não. É o que tem para hoje. Os maiores vão para casa, os menores vão para cá. Mas que bom que não sou só eu. Que bom. Quando abriu a primeira lanterna, geralmente você já separa em 3 e já formou teu gabarito. Assim. Bom, me chamaram para dar um curso de boas práticas de manejo. Eu não posso chegar e falar. Eu não posso chegar. Perdeu a vergonha já? Eu não posso chegar e falar, não, separa ali as maiores, as menores, né? A senhora fala assim, sempre tem essa. Mas acho que tendo em mente 50% de ocupação e tentar separar o teu lote, né, em pelo menos 2, digamos que em 3 tamanhos não dá para separar, mas separa em 2 tamanhos, já está de bom tamanho, entendeu? Agora, não fazer isso, aí sim E não pensem que botar mais vieira numa lanterna do que 50% vai trazer economia financeira, porque no final pode trazer diminuição de crescimento, mortalidade, né? E aí aquela história, aquele ditado dos nossos pais que o barato sai caro, né? Então, às vezes, vale mais a pena botar, porque tu olha, né, no povoamento, eu vou botar, se bem que aqui está bem apertado até, né? Mas eu vou botar mais do que isso, né? Não tem como. Não tem como. Tem que deixar o espaço... Saudável para elas, né? Então tem que deixar... Tem em média 20 ali que eu 20, 18, 20. Por aí. Que vai depender do tamanho. Esse aqui já é uma vieira grande, né? Essa daqui já é quase... E essa imagem é uma colagem ou não? Não. Tá, elas eu fiz isso aqui para poder dar as aulas. Esse é o 50%. Esse é o 50%. A gente comentou aqui agora, que inclusive o Ronaldo falava isso, que dividir em 4 ali, né? Se ficar uma fatia livre, já é uma densidade aceitável. Isso, informação. Ou seja, era 75. Não, se você espalhar ali. Uma fatia, você fala metade. Esse aqui? Vai ficar uma fatia só livre. Aqui está um lado livre e outro ocupado. Isso. Se dividir em 4, vai ficar um quarto.
Isso. Você espalhar aquela densidade que está ali. Sim, aí eu vou espalhar, eu só fiz para mostrar, para ser didático, né? Mas essa é a quantidade máxima que vai ser colocada aqui dentro desse andar. Então, a informação que eu estou dando é de conversas de produtores, um produtor antigo que era da associação, que apareceu, ensinava para a gente a densidade nesse sentido. Você colocou os animais, deu uma sacolejada para eles se acomodarem, se ficar pelo menos, no mínimo, né? Um quarto. Sim. Está satisfatório. Sim, porque provavelmente o que acontece, como tu sacudiu, vai ter espaço aqui sobrando, né? E aí vai acabar dando, o Ronaldo estava certo, vai acabar dando 50%. Porque aqui eu tentei posicionar, né, elas, claro que ficou sobrando um espaço aqui, um espacinho aqui, mas eu tentei posicionar elas de uma forma que... E aí entra o que o Pancho está falando. Peraí. O que entra que o Pancho está falando das cambucas, ó. Então, esse aqui é um pinico, né? Então, lá eles usavam o pinico como medidor para esse tamanho. Por quê? Porque antes de passar, eles faziam Esse aqui foi meu estágio de conclusão de curso. Tá acabando. Isso é no Chile. No Chile. Então, isso aqui são vieiras que passam por essa... Oi? Não fala. Chile, né? É Chile? Sim, Uruguai. Quando existia uma indústria gigante, hoje em dia a indústria está... A vieira, ela não está muito bem lá também? É que Peru tinha muita vieira selvagem. Extração. E aí o preço baixou muito, naquela época subiu o preço do diesel, isso começou a acontecer no 2005, 2006. E agora está começando a retomar a indústria nova. O preço está bom de novo e agora está retomando. Mas os estoques naturais de Peru se mantiveram? Não, esse é o problema. Mas vocês viram que ano passado, 2022, foi 30 mil toneladas, né? Que eu mostrei ali, do dados da FAO. E lá é só vieira, então, e provavelmente foi do Chile isso aí. Os donos dos que produziam vieira se foram para o Peru para produzir vieira. Mas eles produzem ostra também, do Chile? Produz ostra e mexilhão também, os três. Então, isso aqui é um sistema totalmente tecnológico, né? O pessoal, se bem que a selecionadora de semente era na bicicleta. Isso aqui foi em 1999. Aí isso aqui é a esteira que carrega, fica aquela mesa lá, ela fica tripidando com as bolinhas, né? Que eu mostrei para vocês, é a mesma ideia da peneira, com as bolinhas, então as menores vão caindo e daí são divididas em diferentes tamanhos, né? E as maiores que passam são as que estão prontas para colher. Então essas são comercializadas, né? E essas que ficaram aqui embaixo, então, são colocadas nessa calha com água, tudo com água, né? Circulando. Aqui é o único minuto que eles não ficavam na água. E aí a justificativa da produção é que, como ficavam uma em cima da outra, pressionava e elas não se abriam. Né? Porque eu questionei eles, se vocês cuidam tanto nas outras etapas, por que aqui está tudo no seco? Ficava lá, sei lá, umas 3 horas ali, né? E aí eles falaram que eles descobriram, né, no método de fazer, que esse foi o melhor e que não tinha mortalidade nenhuma. E também é outra espécie, tá? Diga de passagem, a Argopecten purpuratus. Mas o negócio da água corrente, antes não utilizavam, tinha muita mortalidade. Aí eles mudaram para o sistema de água corrente e acabou a mortalidade. Então isso é fundamental, a questão da água. Oi? E um detalhe, aqui é gelado, né? Olha só, eu estou toda encapuzada, cheia de coisa, todo mundo com casaco, né? Então, não é 30 graus, né? É 15 graus, 12 graus. Então, isso também é outro fator que permite essas vieiras ficarem aqui. Mas aí, o que o Pancho estava explicando, eles não contam quanto que tem aqui. O que eles fazem? Eles já sabem que nesse baldinho tem X vieiras, povoam cada lanterna, já sabe quantas lanternas, quantos andares tem, então só conta o número de lanternas e tem o total de vieiras que foi para o mar. Mas nunca varia esse balde? Não. Quando está fazendo isso, eles contam. Uma da pessoa separa do grupo e fica contando. Então, para cada dia de manejo tem um número de vieiras que vão por cada balde. Mas lembrando que isso aqui passou por aquela peneira. Né? Então, ela já foi classificada em tamanho. O segredo da amostragem é a classificação por tamanho.
porque a classificação, se tiver misturas de tamanho, o teu erro amostral vai ser muito maior. E se tu tem todo mundo no mesmo tamanho, daí tu consegue estabelecer o protocolo, né, e depois só usar como referência. E aí isso aqui, então, foi o pessoal de Pissinguaba, né, adotou esse mesmo sistema, mas de uma forma um pouco mais simples, né, com uma mesa que também ela ficava fazendo esse movimento assim para frente e para trás, né? E aí eles jogavam, que não era naquela esteira, era no balde, né? Era crossfit, mas com água, né? E aí também a mesma coisa, caindo as que voltavam para o mar e caindo nessa caixa as que ficavam, que iam para a colheita, com o mesmo tipo de lanterna. Então, o povoamento, né, ó, o pessoal aqui botou, aqui eles colocaram, tá amontoado, mas ela foi povoada de 50% por andar. E aí outra coisa importante, né, lá no Chile, que o pessoal, todas as empresas têm, e fora do Brasil também tem, eles têm um setor de manutenção dos petrechos de cultivo. E aí o que eles fazem? Quando tem muita lanterna estragada, eles contratam pessoas para virem prestar o serviço de manutenção. Então, eles têm um galpão específico para manter essas lanternas, né? Porque aí tem todo o processo. Claro que lá eles usam a hidrolavadora, que é uma máquina que tu passa a lanterna dentro e ela, com jato de água, umas escovas, ela te limpa a lanterna, né? O fouling deles é diferente do nosso, mas eles também têm craca, também tem coisas que aqui são parecidas. Mas é muito interessante considerar isso na produção, né? Porque às vezes as pessoas só pensam no bicho e não pensam na estrutura. Então é importante também ter ciência do valor das lanternas, tempo de uso, manutenção delas, planejar isso no processo. Certo? E penúltimo ponto, monitoramentos dos parâmetros zootécnicos. Vamos só respirar mais um pouquinho, tá? Estamos quase terminando para liberar para o Pancho poder dar aula dele. Parâmetro zootécnico, o que é isso? É controlar, monitorar o teu crescimento e a tua sobrevivência das vieiras. Por que isso? Porque todo mundo chega e me fala, está tendo mortalidade. Quanto é a mortalidade? 10%? 15%? 90%? Né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente entender a nossa produção. Porque, de repente, 40% aplicando aquele sistema de produção naquele local é o máximo que tu consegue chegar. Né? Então, não muda aquela mortalidade. Ou, de repente, tu teve um pico de mortalidade, morreu 100%. Né? Então, a gente precisa acompanhar isso, é um ponto que a gente precisa registrar. O produtor precisa ter a sua tabelinha. A ideia do curso não deu certo porque a gente não conseguiu fazer, era vocês ganharem uma prancheta de PVC com lápis, para daí vocês fazerem a prancheta de anotação de campo. Né? Então, já saírem aqui com a prancheta para anotar dado. Mas a ideia era fazer isso, né? Só que a gente não conseguiu, daí a gente está entregando uma outra prancheta, né? Mas a ideia era ter essa prancheta, mas precisa registrar, né? Porque é uma combinação de hospedeiro, meio ambiente e patógenos, né? Que vai causar a nossa mortalidade, né? Então, às vezes pode ser patógenos, às vezes pode ser ambiente, né? Que vai estar afetando o teu animal, certo? Então, a gente precisa acompanhar esses parâmetros. Existem alguns pontos, né, a serem considerados na questão do controle dos parâmetros zootécnicos, né? A densidade de cultivo que a gente já falou, o tempo de cultivo também é outro ponto importante para a ocorrência de mortalidade. Às vezes manter os animais muito tempo no cultivo não é bom, atingir o tamanho comercial, já comercializa, tira da água, não fica mantendo, né? Então faz a produção planejada para isso. O manejo adequado, então, realmente limpar as telas, né, fazer essa questão. E também aí entra a questão da seleção, do melhoramento genético e linhagem. Isso aqui cabe mais aos laboratórios de produção de semente. Né? Então, isso são pontos que vão estar afetando a ocorrência de mortalidades. E a questão também do transporte. Então, a gente estava conversando sobre isso, né, Paty,
Quando que a gente estava, acho que anteontem, a gente estava conversando sobre isso, sobre o transporte, né, de um lado, que vocês falaram, essa região é virgem, não é virgem. A Bahia aqui em si, ela é uma baía muito pequena para a gente não fazer transporte entre as localidades, né? Mas claro que é importante estudar e entender o que acontece aqui. Mas quando se fala de transporte, por exemplo, de Santa Catarina para cá, de animal que esteve no mar, chega a me dar assim, um arrepio na coluna. Porque lá no mar eu tenho outros parasitas que eles não estão acostumados com a temperatura e a qualidade da água do rio. E aí lá eles se mantêm estáveis. De repente, se eles vêm de lá para cá e encontram essa condição, para eles pode ser muito melhor, aqui pode ter um boom de parasita. E aí pode matar todos os meus animais. E lá a gente tem parasitas bem sérios, né? Então, isso é uma coisa muito importante que gerou a mortalidade na Europa, né? O pessoal ficou transportando de um lado para o outro, disseminou doenças. Então, isso causou dano seríssimo no setor produtivo. Então, a questão do transporte não é nem o medo de fazer GTA ou não. É mais do que isso, é além da GTA. É a questão de que tu está trazendo coisas da água que tu não sabe o que tem lá e não tem como controlar, né? Então, só um monitoramento, só um acompanhamento da ocorrência de doenças pode estabelecer isso. E a gente ainda está longe de estar nesse tipo de programa. Existe um acompanhamento, o órgão federal acompanha a ocorrência de mortalidades, tem um laboratório específico para estudar isso aí, mas a gente não tem um programa de monitoramento de doenças. Então... Simone, vou fazer uma pergunta. Como você comentou para a parte, sabe que isso ocorre, e quais seriam os métodos ali? No slide estavam métodos de controle. O ideal é não fazer, mas se for fazer, existe o GTA, o atestado de sanidade, mas você falou que tem parasitas que não passam por monitoramento. Porque o que acontece? Se tu vai trazer animal que está na água, tu tem que antes coletar a amostra. O que seria o ideal, né? A gente não tem isso na legislação ainda, mas o que seria ideal? Se tu vai trazer um animal, tu tira o animal, põe numa quarentena, tira uma amostra, que isso serve para outras espécies, analisa essa amostra, tá livre, beleza, libera o lote vai. Chega aqui, entra numa quarentena, analisa o lote na chegada, tá livre, libera para o mar. Esse seria o ideal para um transporte que veio do mar. A história de Santa Catarina foi cá. Ela disse que, na opinião dela, o que a gente faz aqui de troca de fazenda não é um problema. Ah, sim, mas minha pergunta porque é uma... Não que é feito de trazer 1.000 dúzias, uma tonelada de mexicano e botar nada. Mas se for uma frequência de amostragem, tu pode diminuir o teu número amostral, porque aí tu está fazendo um monitoramento. Então, depende do programa a ser implantado. Eu entendo a tua preocupação e eu acho que isso assim... Eu só não fico tão preocupado porque começou a morrer antes do trazer, então estou tranquilo. mas a culpa não é minha. O certo mesmo é assim, se, por exemplo, do lugar que você vai trazer, já existe um monitoramento, por exemplo, já foram feitas análises, né? Porque só basta encontrar uma vez a enfermidade, é difícil ela simplesmente desaparecer, ela vai ficar lá. Né? Só que às vezes essa enfermidade, né, ela não vai causar mortalidade naquele lugar. Então por isso ninguém vê. Mas se esse, por exemplo, o vírus, o herpes vírus que tem na Europa, acabando com a zona. O herpes vírus tem em Santa Catarina. Então aí ela está presente lá e não causa mortalidade. Ela fica em latente, né? Como se fala, ela tem estágio latente. Se é uma notificação obrigatória, teoricamente, só porque já foi registrado naquele lugar, já não deveria ser transportado nenhum animal dali para outro lugar. Como acontece no Rio Grande do Norte, por exemplo, com o perquim submarino, que já não é mais de notificação obrigatória, mas... Não, ele é de notificação obrigatória. Ele é de notificação obrigatória, só que ele já está presente em várias localidades. Ele já está disseminado, né? Então, aí vai também da questão de como está o cultivo, se está morrendo ou não está morrendo, entendeu? Porque também tu pode estar trazendo mais parasita para a tua área, mas ele já está presente lá, ele já foi notificado, né? A França queria importar mexilhão, era mexilhão ou era ostra? Era ostra daqui, eles fizeram análise, né? Foi junto quando a gente estava com um projeto implantado de monitoramento de doenças,
eles viram a presença também junto com a gente do herpes vírus. E aí eles suspenderam a ideia de importar os nossos mexilhões. Era ostra? Era ostra, desculpa. Não, mas mexilhão também teve uma história com mexilhão. Mas porque ele queria implantar um novo plantel de reprodutores, porque veíam que nossas outras sobreviviam nessa temperatura. Que lá tem problema de mortalidade de verão. Então, assim, é uma questão muito delicada. A gente não consegue tratar agora, entendeu? É muito mais complexo. Mas é importante que, se for fazer, tem que parar e tem que pensar. Porque uma vez que aconteceu na Europa, uma vez introduzido, não tem mais volta, né? Então, agora eles têm que mudar de espécie, tem que ir para outras, né, outras áreas, tentar produzir linhagem de reprodutores resistente a essa doença. Aí entra um trabalho muito mais difícil, né? Que é o que eles fazem na Europa, com os Straedulis, por causa da bonâmia. Né? Então, depois eu te pergunto mais um pouco tá. Vocês. Isso aqui eu vou trazer para vocês, para alguns vai ser spoilers, para outros vai ser uma coisa que já sabe, né? A questão da comercialização e da colheita e comercialização, né? A questão do tamanho comercial, mas eu não quero entrar, porque eu ia mostrar as formas de comercialização, mas eu acho que agora não vai caber a gente entrar aqui. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Eu ia mostrar a produção lá no Chile, a questão higiênico-sanitária dos animais, né? Consumo seguro. Isso aqui é o do momento agora no Brasil. A gente tem um novo programa higiênico-sanitário, que é o Molubis, né? Ele está sendo implantado, já foi em Santa Catarina, é referência, onde nasceu o programa, né? Lá em 2005 começou a discussão, 2012 saiu a primeira legislação, né? E assim vai, agora saiu a segunda legislação. Então, essa daqui é a última legislação, 2023 saiu do Molubis. É muito importante vocês, como setores produtor, né, das instituições envolvidas, os produtores, solicitarem para o órgão, que aqui a CIDAS, que é o quê? Defesa Sanitária Animal. Defesa Sanitária Animal, implementar esse programa. Né? Ele é um programa que já tem todo um protocolo de implementação, tem que formar comitê, gestor, tem que fazer várias etapas, né? Mas é muito importante isso. Por quê? Porque a gente tem várias coisas que estão sendo monitoradas e que além de nos garantir um animal de qualidade, nos abre portas para exportação. Né? Então, essa legislação atual, o Molubis, ela foi desenvolvida com o objetivo de abrir o mercado, né, de se adequar à legislação europeia e americana. Né? Então, com ela, a gente vai conseguir abrir a possibilidade de exportação. Então, é muito importante que tenha a implementação, né, tem todo um controle do que é monitorado, do que está sendo, porque ela vai te dar para bactérias, né, a classificação das áreas de liberada sob condição ou suspensa, em função, né, de parâmetros que estão sendo monitorados. A legislação anterior, ela era inviável economicamente, porque ela tinha amostras muito grandes, né, e ela também não atendia às exigências internacionais. Essa daqui, ela já está enquadrada para isso. Então, é muito importante, ela libera também, esse é um ponto importante que eu queria trazer, as ficotoxinas, né? Então, a variação de bactérias de coliformes fecais na água, ela está muito relacionada com o esgoto. Mas a floração de microalgas produtoras de ficotoxinas está muito relacionada às condições ambientais. E a gente está tendo muita variação nessas condições. E isso está muito mais frequente que antigamente. Para vieiras, as bactérias, quando tem uma área liberada sob condição, se a gente remove todo o resto e só comercializa o músculo, tu consegue comercializar sem depurar, né? Se tu for comercializar com a gônada, tu vai precisar depurar, não vai ter como. Mas se tu remove toda a parte visceral dela e só comercializa o músculo, não tem problema. Mas com ficotoxina, tu não pode. A parte microbiológica a gente colocou isso eu fiz parte da comissão técnica, a gente colocou isso
na legislação, porque a carne não tem nada do trato digestório que passa ali dentro, né? Então, tu consegue, não vai acumular, tu vai ter que limpar ali aquela parte do rim que fica colada rente ao músculo, né? Ele fica sem contaminantes, né? Então, mas na parte de ficotoxinas, não. Então, Florianópolis... Esse é o programa da SIDASC, esse aqui é o monitoramento, deixa eu ir para o de baixo. Olha a situação de 2 de agosto. Tudo suspenso. Teve uma floração de dinofises lá que tiveram níveis altíssimos, assim, mais de 1000 vezes a concentração de algas que geralmente se encontra, né? Então, agora, comer molusco em Santa Catarina é seguro, porque tu só vai encontrar nos estabelecimentos comerciais ostras, mexilhões e vieiras que que estão sendo comercializadas baseadas no monitoramento. Porque quando está assim, o pessoal suspende a retirada da água, né? Então, a gente não vai mais comer com medo de achar que vai ter uma diarreia ou vai ter um problema mais sério que pode ser para outras toxinas, né? Esse aqui é um gráfico também atual para bactéria. Está muito pequenininho, mas ele já está classificado por classe, né? A área. Então, área B, área... Nem eu consigo ver. Aqui tem uma área A, que é uma área livre, área que precisa depurar, área livre, precisa depurar. E assim vai, né? Então, isso já está classificado, né? E aí, isso é muito interessante, porque não é o produtor brigando com o setor que está implementando o programa, é o produtor vendendo um produto seguro, que quem vai consumir nunca vai depois gerar aquelas reportagens, porque o cara morreu, porque o cara teve uma diarreia, que aí estraga todo o comércio, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que além da questão do monitoramento, é uma coisa que a gente tem que puxar. Sim, uma dúvida bem rápida, assim, se a Patrícia permitir. Quanto tempo de depuração? A partir do momento que foi detectado que o animal está com essas ficotoxinas? Não, ficotoxina, ela vai variar de acordo com a espécie de microalga que tiver ali presente, da concentração que tiver no animal. Né? Então, por exemplo, tem estudos que levam 3 dias, tem estudos que levam 14 dias, tem estudo que leva 7 dias. Vai depender da espécie e vai depender da concentração de toxina que está presente. Por exemplo, a maré vermelha, que foi aqui, causou, assim, tipo, tem uma previsão, são dias ou semanas, se já teve algum outro episódio em que toda a costa, assim, já ficou dessa forma? Em 2016 aconteceu exatamente o mesmo. Porque ele está suspenso ali, mas está suspenso até o Paraná. O Paraná também estava suspenso, não sei se a Cananéia também, mas sabemos que a gente no material o Paraná estava suspenso. Imagina a extensão. O tempo que ela vai durar depende muito de marés, de ventos. Eu imagino que vocês falaram 14 dias, 7 dias, mas numa situação dessa, eu imaginei no mínimo umas 2 semanas e tal. Então, que depende da dinâmica dos ventos, por exemplo, se vai manter a alga ali, entendeu? Então, tudo isso vai variar, né? E, pessoal, então, a gente encerra aqui a minha parte da teórica, tá? Vocês não vão perder a professora ainda, a gente ainda tem atividade prática.